Olá, está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima que você já sabe que pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pode assistir pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, onde você estiver, utilizando o site www.boasnovas.tv. É a Boas Novas sempre pertinho de você, levando para você conteúdo que informa, que orienta, que abençoa a sua vida em qualquer momento. Essa é a nossa missão, essa é a nossa forma de transmitir Jesus, fazendo com que você, tendo informação e conteúdo bacana, você tenha também uma vida plena e abundante, que é o que Deus preparou para cada um de nós, não é isso que Ele quer para a gente, porque o que Ele quer é que nós sejamos felizes. E a nossa missão aqui na Rede Boas Novas é contribuir para que isso possa acontecer de uma forma bacana. E o meu registro aqui para aqueles que nos ajudam a cumprir a nossa missão, para aqueles que já entenderam o seu papel no contexto da Rede Boas Novas, sabem que para a gente é complicado fazer qualquer coisa sozinho. Você, querido semeador de Boas Novas, que tem orado por nós, que tem orado pelos nossos desafios, mas que tem também contribuído financeiramente para que nós possamos chegar lá. Só o Senhor pode te retribuir, portanto, a nossa oração é que Ele faça isso, que Ele possa atender os desejos do seu coração a cada dia. E você que tem sido abençoado com a nossa programação, mas ainda não é um semeador, fica o nosso desafio. Liga aí 2126-300 ou entra no nosso site e venha se tornar um semeador, com aquilo que você puder, com aquilo que o Senhor tocar no teu coração. Seja qual for a quantia, isso vai fazer diferença, isso vai nos ajudar a estar mais perto de você, com uma programação de qualidade, uma programação que você, tenho certeza, vai se sentir abençoado, como tem se sentido até agora. 2126-300 ou www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima de hoje, nós vamos tratar sobre um tema de saúde. Você já ouviu falar sobre a vigorexia? Ou também chamado aí, né, no nome mais científico, é o transtorno disfórmico muscular. Isso é um distúrbio que faz com que as pessoas se percebam magras e fracas, ainda que elas sejam fortes e musculosas. Conhece alguém que está passando por esse tipo de fase na vida, que tem esse tipo de problema? Você sabe como tratar a questão da pessoa vigoréxica? Logo depois do Cabeça para Cima de hoje você vai saber sim. Nós vamos falar sobre vigorexia, o transtorno do século. Veja o nosso informativo e tem um time muito bacana para conversar com a gente sobre esse tema. Vigorexia ou transtorno dismórfico muscular é classificado como uma das manifestações do espectro do transtorno obsessivo compulsivo. A vigorexia e a anorexia nervosa são desordens semelhantes. Diante do espelho, anoréxicos se enxergam obesos e os vigoréxicos se veem fracos, magros e franzinos, apesar de estarem fortes e musculosos. A autoimagem distorcida leva os portadores de vigorexia à prática exagerada de exercícios físicos em busca do corpo perfeito, de acordo com os padrões de beleza impostos pelos valores da sociedade contemporânea. Paralelamente, introduzem alterações na dieta, constituída basicamente por proteínas, passam a consumir suplementos alimentares sem orientação e recorrem ao uso de esteroides e anabolizantes. O tratamento é multidisciplinar, envolve médico, psicoterapeuta, nutricionista, preparador físico, professores de educação física. A pessoa não precisa abandonar totalmente a prática de exercícios. Outra medida essencial é convencê-lo de que deve abandonar o uso de anabolizantes e de outras substâncias equivalentes, porque provocam efeitos adversos, como atrofia dos testículos, disfunção erétil e infertilidade, patologias que podem ser irreversíveis. Pois é, você já conhecia a vigorexia? Tem percebido pessoas aí por perto de você que estejam assim obcecadas com essa questão do corpo? Incrível, né? Mas já é conhecido aí como o transtorno do século. Por isso, Cabeça para Cima tem que falar sobre esse tema, para orientar você, ajudar você a perceber como é que isso acontece e, especialmente, ajudar você a entender como é que a gente trata a vigorexia. Aqui no estúdio eu recebo a Mara Argento, nossa querida Mara.
nutricionista, e vai nos ajudar a falar sobre vigorexia. Obrigadão por estar aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Vigorexia para a gente é muito interessante. Até então, a anorexia e a bulimia, que são transtornos alimentares, era o que era mais focado, e a gente tem visto crescer intensamente, é a vigorexia agora. Esse é um desvio, né? Um desvio relacionado ao comportamento alimentar e que merece a nossa atenção. Vamos já entender melhor esse negócio, né? Obrigada. Vamos lá, estamos dando atenção, cabeça para cima de hoje, falando sobre vigorexia. Né? Também conosco o Bruno Orleans. O Bruno, ele é personal trainer e também desenvolve trabalho com crianças carentes. Ele ministra aulas em escolinhas de futebol, eventos de incentivo ao esporte. Bacana o trabalho que você faz. Obrigado. Né? Cuidar das crianças é super importante. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, obrigado. Olá, tudo bem? Tudo bem? Acho que vai ser um tema bem bacana para a gente discutir hoje, né, com essa equipe de profissionais aqui, né? Isso aí. Também conosco, completando o nosso time, é Isabel Braga. Isabel é psicóloga clínica, mestre em saúde da população e é também pós-graduada em gestão de emergências em saúde pública. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui, fazendo parte, né, dessa formação para informar aos nossos ouvintes sobre esse tema que é tão relevante. Espero poder contribuir de uma forma bastante positiva. Gente, me chama a atenção isso, né? Essa questão da vigorexia já merecer o título, vamos chamar assim, de transtorno do século. Por que isso? É um volume muito grande mesmo, as pessoas estão com essa quase neurose, né, em torno do corpo, essa coisa toda. Como é que é isso? Tem crescido muito dentro das academias, entre os jovens. Foi feita até uma pesquisa não tem muito tempo em Belo Horizonte. É um pouquinho diferente do perfil do Rio de Janeiro, por exemplo, mas em Belo Horizonte, com 1.000 jovens, desses 1.000 jovens, 62% estavam completamente insatisfeitos com o corpo deles. Então, pensando-se que o corpo deveria ser um corpo ou outro tipo, seriam muito mais fortes. Né? Isso tem atingido muito mais os jovens do que o sexo feminino. O sexo feminino nem tanto, mas já caminha para isso. Em busca eu preciso ter esse corpo, independentemente desse preço que eu vou ter. Isso tem atingido a muitas faixas de idade, mas a gente vê a concentração maior entre os adolescentes e os jovens. Você que trabalha com esse público mais jovem, então como é que você tem percebido isso? Como é que essa turma chega até você nessa busca por um corpo? A vigorexia é uma insatisfação constante do corpo, né? E, como ela disse, o grande público, o público-alvo da vigorexia é o público masculino, são jovens por média de 18 a 35 anos. E são pessoas que, por mais que elas se dediquem à atividade física e obtenham o resultado de melhora do condicionamento, e não só a parte de condicionamento físico, mas também a questão estética, ele não consegue visualizar essa melhora. Então, ele entra num ciclo constante de melhoria do corpo, de uma melhoria estética, e buscando essa melhoria, ele acaba buscando caminhos ou atalhos mais curtos para atingir esse objetivo. E muitas das vezes esse atalho acaba trazendo uma série de malefícios à saúde, né? Isabel, é um transtorno muito mais, vamos dizer, psicológico, ou ele é mais físico? Como é que é isso? Porque jovens, né? É interessante, jovens, masculino, um perfil mais masculino, né? Eu fico imaginando aí que as mulheres optam talvez pelos preenchimentos, pelos, né, as cirurgias plásticas, etc., nessa busca de perfeição de corpo. E os homens, eles acabam indo para esse outro lado de musculação, de anabolizantes? Sim, então, como a Mara falou, existem pesquisas que já estão buscando saber os índices, né, dessa patologia dentre a população. E eu estava lendo sobre uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, onde os homens, eles se viam que praticam esporte em excesso, eles entendiam que as mulheres
que olhassem para eles, desejariam que eles estivessem com pelo menos 13 quilos a mais do que eles realmente tinham. E foi feita a mesma pesquisa com mulheres em relação a esse biotipo que é formado, né, por esses homens que malham, que têm essa obsessão por esse corpo tão musculoso, e elas desejavam exatamente o contrário, que eles não fossem tão musculosos. Então, tem uma questão aí realmente que é patológica, uma questão que é aprendida, não é? É socialmente, é uma conduta social, e dentro disso também a gente tem um padrão psicológico que ainda não está descrito, né, nos manuais de conduta, né, para a gente fazer esse diagnóstico bem mais ponderado, mas ela já está enquadrada em outros transtornos psicológicos que são já bem categorizados, né, como o transtorno obsessivo-compulsivo, como foi falado, e dentro desse transtorno, que tem, onde a pessoa desenvolve ideias obsessivas e começam a desenvolver práticas também que são compulsivas, a gente pode chamá-lo de transtorno dismórfico. Por quê? Porque a dismorfia significa feiura, uma palavra grega que significa feiura, onde a pessoa se olha e não se aceita como é. Então, tem a questão social e tem a questão psicológica também. Então, é como se fossem várias classificações e subclassificações. É um transtorno psicológico, dependendo da gravidade, do nível, nós podemos também considerar como transtorno psiquiátrico. Perfeito. Um transtorno que normalmente ele vai requerer exercício ou os tais anabolizantes, essa questão toda. Classe social, há alguma identificação aí de ficar mais focado em classes sociais de pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, ou mesmo pessoas de uma classe social mais baixa, elas também acabam buscando essa perfeição física, falsa perfeição física? Busca-se, e dependendo, a classe média normalmente que é mais atingida, mas a classe mais inferior, ela também vai buscar. E aí ela acaba utilizando determinados produtos que são com um preço mais baixo, em que há o risco de ter, por exemplo, alguns suplementos que têm o acréscimo de substâncias, alguns esteroides ali são colocados, que são substâncias que vão estar dando rapidamente esse crescimento muscular, independentemente do comprometimento que vai ter do fígado e dos rins. Então, isso também é muito perigoso. Mas a classe média é que é mais atingida. Certo. Tá? Então, esse estudo que a Isabel se referiu a respeito, nos Estados Unidos, né, a respeito dos homens, foi feito também com relação à anorexia. A anorexia é o inverso da vigorexia, né? A mulher se olha, ou o homem se olha, e ele está com um corpo ótimo, ou ela está com um corpo ótimo, se vê gorda, então tem que emagrecer. E os homens queriam elas com um percentual de gordura um pouco mais elevado, e elas sempre querem mais baixo. E na vigorexia é o contrário. Mas, quer dizer, todas as classes são atingidas, mas principalmente a classe média. Caramba, né? E essa questão mesmo, né? Porque aí o pessoal que tem mais dificuldade, menos recursos, acaba apelando, sendo muito mais vítima aí de medicamentos que não são adequados. Eles buscam os anabolizantes porque você tem uma diferenciação entre anabolizante e suplementação. A suplementação, ela costuma ser bem cara, porque também ela é um produto de grande qualidade. Então, as pessoas de classes menores acabam indo diretamente para o consumo de anabolizantes. E muitos desses anabolizantes, inclusive, são para uso veterinário. Exato. Então, a gente tem um perigo assim, muito maior em classes menores. Porque, primeiro, que não tem o acesso ao conhecimento, vocês não conseguem ter acesso, de repente, ao auxílio de um médico nutrólogo, de uma nutricionista, de um ortomolecular, que são pessoas que ajudariam nesse processo. E eles vão muito por intermédio de um amigo. Não, o meu amigo usou, o meu amigo tomou. Então, eles buscam através de anabolizantes mais baratos, que muitas das vezes são anabolizantes veterinários, e aí aumentam o risco significativamente, né? E esse negócio, né? Qualquer tipo de remédio não pode ter esse caminho de que meu amigo usou, fez bem para ele, eu vou usar também, né? Porque o que é bom para um nunca necessariamente é bom para outro. Tem uma série, vocês são médicos, né? Vocês são profissionais de saúde, a gente sabe que
tem que ser ali para aquele indivíduo, né? Tem que se olhar para aquela pessoa, ver todas as questões de saúde, etc., para poder ter qualquer indicação medicamentosa, né? O suplemento ele foi feito inicialmente para pessoas com AIDS, para pessoas com câncer, mas com a necessidade, que eu tenho muitos atletas, então eu passo a utilizar. E é assim que foi feito. Então, os atletas, eles precisam, por exemplo, uma pessoa que não é atleta precisa em torno de 2.000 quilocalorias. Um atleta precisa de 5.000 quilocalorias. Ele não pode se manter o dia inteiro sentado comendo. Então, o que eu faço? Lanço mão dos suplementos. Se essa pessoa não é atleta e ela quer ganhar peso, ela quer ganhar músculo, então ele vai também lançar mão dos suplementos muitas das vezes, mas sem necessidade. O ideal era que ele tivesse a sua alimentação, então uma alimentação que eu tivesse uma concentração maior, por exemplo, de proteína, mas tudo muito equilibrado. Um profissional, um nutricionista iria montar a dieta para ele, para que não sobrecarregasse os rins dele, para que não sobrecarregasse o fígado dele, que são órgãos que a gente tem que ter bastante cuidado, bastante cautela, mas infelizmente isso não é feito. Então, como tem a rapidez, vamos colocar silicone. Alguns colocam silicone. Existem algumas pessoas que precisam que seja tão rápido, há uma necessidade na mente deles, ou até mesmo a nível profissional, que precisam colocar silicone. Então, colocam silicone, um tremendo peitoral, né? É o silicone, e alguns estão injetando até óleo. Então, injetam óleo, você vê que é bem diferente, né? Aquele músculo hipertrofiado e um músculo com óleo. Eu já preciso da minha primeira paradinha, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta já já para continuar conversando sobre isso. E agora eu quero começar entendendo como é que a gente percebe que uma pessoa ela já está vigoréxica, né? Ela já está começando a embarcar nessa canoa furada, né? Porque isso para mim me parece uma canoa furada, ok? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima.